É muito gostoso você saber que as férias chegaram e está chegando também o Natal. E em clima de Natal, nós vamos mandar aqui um ho, 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 Paulo Zuccarelli. Olá, Lima. Olá, Milton. Estamos aí já, né, em antevéspera do Natal. Esse clima maravilhoso, confraternizações, estraga um pouco a voz da gente, um princípio de gripe, mas é As formaturas, né? Formaturas, uma formatura sensacional aí na última segunda-feira, não pude estar aqui com os meus amigos, mas foi muito bom. Mas você esteve com outros amigos lá? Sensacional, Lima. Você pode citar aí os meus amigos lá. Muito bom, né? Tava em peso a turma dos embalos de sábado à noite. São 25 lá, todos do Colégio Adventista do Gopoúva. Então, todos se formando lá, Lima. É a turminha do Andrei. Foi muito bom. Momento festivo maravilhoso. Milton Silva, tudo bem com você? Tudo bom, Lima? Satisfação estar de mais um podcast aqui, ao lado do nosso amigo Paulo Zuccarelli, do Abner e todos vocês que estão acompanhando. Satisfação redobrada estar de volta aqui. E vamos seguir em frente aí, nesse finalzinho de ano, véspera de Natal, próximo do Natal, próximo das festas. Época festiva é sempre muito bom, clima bom no ar, né? Leve, suave. E é bom beber gostoso. Com moderação, né? Sim, sempre, né? Com moderação. Curtindo família, curtindo amigos, é sempre muito bom. É muito bom. Eu quero aproveitar, Milton Silva, como nós fizemos no último programa também, Paulo Zuccarelli, vamos agradecer então agora o nosso novo parceiro que chegou aí para ficar conosco, a Desentupidora JS, que é Jardim Sul, que fica na rua Professor Belfort Roxo, 202, na Vila Pereira Barreto, né? Mandar um abraço para Iara. Iara, ela que é consultora dessa empresa. Paulo Zuccarelli é uma empresa que tem uma importância muito grande no cenário, porque eles trabalham com limpezas de caixas d'água de grandes condomínios, de grandes empresas, e também com uma coisa que é uma febre, né? Eu vou tentar pronunciar a palavra correta: desculpinização. Esse é o trabalho. E Desentupidora. Estamos falando da Desentupidora Jardim Sul. Rapaz, eu queria ter conhecido um pouco antes, viu? Que tive um problema há uns 3 meses atrás com entupimento lá da pia. Gordura, Lima, gordura. A Carla jogou lá a gordura, depois aquilo solidificou. Que trabalho que deu. Eu tentei de toda forma e eu recomendo, não faça. Procure sempre a ajuda de um profissional que dá trabalho, e eu tive que me socorrer de uma. Então, a gente aproveita aí para mandar esse abraço aí, e eu tenho certeza que o Milton Silva vai lembrar de alguma história ligada a isso, porque eu estou com um problema que eu quero citar também em relação a cupim. Olha, Lima, com cupim exatamente eu não tive problema, mas com entupimento de esgoto eu tive já algumas vezes problemas, porque lá atrás eu tive comércio, especialmente na área de padaria e de restaurante, tive nos dois, porque tem um volume de gordura nas tubulações muito grande, e por vezes a gente está socorrendo desse pessoal, e é importante a gente tê-lo aqui, a JS Desentupidora, porque certamente a gente vai recomendar para os amigos e vão procurá-los, porque muita gente tem problema desta ordem. E vamos aproveitar, nós temos um segundo telefone, tem um que está aí, que aparece na tela aí, né, que é o 976972855, sempre com o prefixo 11, né, e tem o outro número da Iara, porque a Iara é que representa essa empresa para nós, é o 11 98465 4430. Nós vamos integrar no próximo programa ao vivo, nós vamos integrar esse telefone no logotipo da JS para que a gente possa ter mais caminhos, mais canais de contato para a solução do seu problema. Se você tem problema com entupimento, a Desentupidora JS tem a equipe certa para fazer este serviço. Aproveitar também, mandar um abraço para o Joel e, através do Joel, né, abraçar o Jornal Guarunews do Vanderlei Figueiredo, que está lá divulgando também o Amigos do Esporte, né? Isso é muito importante. Então, se você quer buscar mais notícias, informações sobre as coisas de Guarulhos, é www.jornalguarunews.com.br.
E hoje nós vamos falar, além do Natal, né? Além do que a gente está com as perspectivas aí de fogos, de alegria, né? Quando a gente fala em fogos, é uma situação muito complicada, né? Porque você escuta um rojão e depois você escuta um cachorro latindo. Verdade. É necessário que se tenha consciência, né? Os fogos prejudicam e provocam muitas coisas na audição desses animais e das crianças também, né, Paulo? Verdade. Os animais sofrem. Hoje em dia, né, um segmento o que mais cresce é o segmento dos pets. Todo mundo tem um pet, tem ali. E realmente nesse período eles sofrem muito, né? São importunados pelos estrondos. E a gente sabe, né? O brasileiro, para farra, ele é exagerado. Vale, sem dúvida, Lima e Paulo, vale o apelo para que as pessoas pensem nos animais e evitem, além do que, a soltura de fogos de artifício tem um alto risco de acidente. Gera muitos acidentes. Eu que tenho bastante acesso com familiar, trabalhando na rede pública de saúde, a gente tem dados impressionantes de pessoas que chegam nesses equipamentos de saúde com problemas de queimaduras e com situações gravíssimas que chegam por acidentes com fogos de artifício. E nessa época aqui aumenta muito essa demanda. Essa incidência, e mesmo porque, né, ninguém lê o famoso manual de instrução, né? Ninguém lê manual de instrução. Não cuida disso, com certeza não cuida disso, e o final é sempre muito trágico. E 99,9% de quem solta fogos é amador, é leigo. E às vezes, Lima, acontece muito de cair nas mãos das crianças até. Porque a criança se envolve com aquela brincadeira, para ele é só uma brincadeira, e acaba ali inadvertidamente manuseando e acaba ocorrendo esses acidentes aí, é muito perigoso. Por isso, evitar é o melhor remédio. Fica aí o alerta do Amigos do Esporte na rede, da rede Auto Tietê TV, para que você, que é um amigo da festa também, saiba que tudo tem o seu limite. Falar em limite, vamos falar de um sem limite. Sem limite é ele, né? Vini Júnior. O melhor do mundo. Será corrigir uma injustiça ou as coisas ainda ficaram pairadas no ar? Meu caro Lima, ficou bem claro que corrigir uma injustiça. Ficou nítido, né? Até pela forma como se deu, né? A FIFA surpreendeu a todos, marcou uma cerimônia onde se encontrava o Real Madrid, justamente para que eles não fugissem desta vez, né? Então corrigiram o Vini Júnior no meio futebolístico, ele é reconhecidamente como o melhor, ele está acima, está em outro patamar, e realmente eu ouvi até os seus companheiros de Real Madrid, dentre os quais o próprio eleito na Bola de Ouro, que reconhecendo que o Vini Júnior é o melhor. O Milton Silva, depois de 17 anos, para nós era até acostumado, né? Esperar ali até chegar a era do Messi com o português Cristiano Ronaldo, a gente sempre contava com uma bolinha por ali, né? Mas agora tá voltando, hein? Olha, Lima, eu não joguei futebol profissionalmente, mas se jogasse eu preferia escolher uma outra época para jogar e não a do Messi, do Cristiano Ronaldo, porque sobra pouca coisa, né? Só dava dupla, mas penso que essa vitória, essa conquista do Vinícius, ela é uma conquista do jogador, do atleta, que é excepcional, é uma conquista do Real Madrid e é uma conquista, acima de tudo, do Brasil. Porque esse menino é brasileiro, é um brasileiro nato, nascido na comunidade e que passou por todas as etapas ali de categorias de base com muita dificuldade. E chegar no ponto que chegou de melhor do mundo é orgulho para todo brasileiro. Então é vitória do Vinícius, é vitória do Real Madrid, mas é vitória do Brasil também, de todos os brasileiros. E ele foi muito sincero, né, no agradecimento dele ao Flamengo, porque ele tinha muitos caminhos para trilhar, né? E o Flamengo abriu a porta e ele trilhou um caminho desse vitorioso. Paulo. Eu gostaria de fazer uma observação pelo que o Milton falou. Na época do Vini Júnior, nas categorias de base do Flamengo, existiam 7 jogadores do Flamengo que pertenciam à seleção sub-15. E eles ganharam 21 competições, eram muito badalados e esperava-se muito dessa geração.
impressionante, de forma impressionante, o Vini Júnior é o que se destaca e os outros caíram aí no ostracismo, não vingaram como o Vini Júnior. Isso aí é uma coisa, de certa forma, até natural, né? Eu ouvi outro dia uns companheiros de imprensa falando que dizem que, na verdade, acho que foi até aqui mesmo, no podcast aqui, que 1% dos jogadores que entram para as escolinhas se salvam para jogar o futebol na área profissional. Porque é muito difícil, né, Milton? Não é fácil. É muito difícil, Lima. Você se recorda, nós atuamos em algum período juntos no futebol, e eu trabalhei nas categorias de base durante um período com essa garotada, e olha que eu vi jogadores excepcionais, jogadores extraordinários, com 10 anos, com 9, com 11, com 12, e até mesmo num sub-15, sub-17, mas jogadores que você falou, olha, tem tudo para decolar. E não é só o futebol, tem o extracampo, tem uma série de fatores que às vezes impede que um atleta desse, apesar da qualidade, ele não alcance o estrelato. O Vinícius é uma exceção nesse mundo do futebol, porque são muito raro aquele que realmente acontece. Não por falta de talento, não por falta de qualidade, mas por falta de oportunidade. E pelos percalços também, né? Muitas situações de decepções com dirigente, com empresário, enfim, são vários os empecilhos que aparecem no caminho de um atleta de futebol. E haja visto, em cima dessa sua colocação, os pais desses garotos que conseguem superar tudo e vencer, se tornam os grandes vencedores e admiráveis, porque se você pegar, por exemplo, o pai do Neymar, sem a gente julgar o cotidiano dele, mas virou um profissional, é um homem respeitado e querido em todo lugar que vai. Eu gosto muito da história também do Hendrick, que sem dúvida. O pai não tinha condições financeiras de bancar, então o pai tentava se comunicar com os grandes clubes para oferecer o filho, mostrava fitas de VHS das jogadas do menino, até que o Palmeiras o acolheu e ofereceu, inclusive começou com um emprego ao pai. O São Paulo foi quem dispensou, né? Dispensou, exatamente. E aí o Palmeiras acolheu e ofereceu toda a estrutura necessária. A mesma proposta feita pelo pai do Hendrick ao Palmeiras foi feita ao São Paulo. O São Paulo não quis e o Palmeiras entendeu. Mas também não dá para julgar o São Paulo não, ou quem quer que seja que tenha dito não, porque às vezes, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho um sobrinho que já é formado, já é pai e tal, que era um garoto da bola. Para ele era futebol, futebol, futebol. E como ele é criado só com a mãe mãe dele, através de contatos, marcou uma peneira para ele lá no campo do Benfica, lá perto na Marginal Tietê lá. Sim. E ela falou, vê se você pode, eu sou padrinho dele, né? Vê se você pode levar ele, porque eu não tenho nem como ir lá. Leva ele para mim. E eu peguei o moleque e fui lá, rapaz. Eu nunca tinha visto ele jogar. E continuei não vendo. Se intimidou, não corria atrás da bola, deixava a bola passar perto dele sem aquele entusiasmo, sabe? Então, o que aconteceu? Hoje ele é treinador na base, na várzea, ele jogou na várzea, ele quebrou perna na várzea, tudo para ele aquilo era futebol. O dia dele era futebol. E chamado, muito bem quisto. Mas o profissionalismo não deu para chegar. Por quê? Existe esse problema. Eu me lembro, por exemplo, que na condição hoje de radialista, de locutor, de apresentador, eu também tive, quando criança, aquele sonho de pegar um microfone. E quando o microfone chegava perto de mim, eu tremia. Né? Então, a gente pega o outro lado, que é o futebol, o lado artista, o lado cantor também, né? Tem isso. Quantos cantores não foram gongados aí, e depois da 10ª vez conseguiu uma oportunidade e virou estrela. E o que você disse, Lima, até exatamente, não estou criticando o São Paulo. Pode ser que no momento o São Paulo já dispunha de outros jogadores, um estado adiantado até, e realmente não precisasse de um como o Hendrick na posição. E nem é só o caso do Hendrick, né? Tem o Estevão também com o Cruzeiro, exatamente. Né? Então a gente tem, né? A gente vê o produto pronto, né, Milton? Parece que é uma carreira muito fácil. Sim. Então a gente se deslumbra justamente pelo que é exceção. Como você falou, o Vini Júnior é uma exceção.
E se a gente for falar de Pelé, por quê? Eu ouvi tanta história sobre Pelé, porque o Pelé era da cidade de Bauru, né? Uma das histórias que eu ouvi é que diz que tinha um jogo de futebol varziano, assim, na cidade, lá e tal, todo mundo jogando bola, e diz que o pessoal chupava laranja, era uma época de laranja, de produção de laranja, né? Então o pessoal descasca a laranja, normal, como se faz, corta no meio, né? E quando você suga o caldo da laranja, fica aquele bagaço. Diz que ele pegava aquele bagaço e diz que ele dava tanta embaixadinha que o bagaço se desmanchava e não derrubava. E alguém viu e falou, esse moleque joga bola. É verdade. E que virou o quê? O gasolina, né? Gasolina. Até se tornar Hoje nós temos uma situação bastante diferente da época do Pelé nesse aspecto da profissionalização, né? Porque me lembro bem que às vezes o garoto com 17, com 18, com 19, até com 20 anos, fazia teste em times profissionais. Já fazia teste para o profissional, né? E o sonho de jogar no profissional ia até os 20 anos aí. Hoje está bastante diferente, porque ele passa por um período de aprendizado nas categorias de base. É tudo sub, né? Vai de sub-8, sub-9. Sem essa qualidade, ele não, por mais que ele tenha habilidade, ele não tem os fundamentos. E sem os fundamentos, dificilmente ele consegue alcançar o estrelato no futebol. Nós tivemos, acho que é exceção, e eu posso dizer que pode ser tratado como exceção, o caso do Lee Edson, que jogou no Corinthians, jogou lá no Benfica muito tempo, no Sporting de Portugal. O Lee Edson começou com 20 e poucos anos no profissional. Já estava praticamente fora do mundo do futebol e de repente acontece. Mas é exceção. Sim. A regra hoje é categorias de base, a partir dos 5, 6 anos já e por aí vai. Outro que foi exceção, o Júnior Santos, do Botafogo. Começou já com 21 anos já. Começou sem base. Você vê que são nomes que a gente conta aqui nos dedos. Tem o Douglas também, né? Que agora é comentarista esportivo, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, né? Ele também chegou a abandonar o futebol, voltou a trabalhar como servente pedreiro e de repente surgiu uma porta, se abriu e ele entrou e acabou sendo um grande jogador, um grande meia, né? Talento extraordinário, Douglas. Batia na bola com facilidade, né? Que riqueza. Muita qualidade. Bom, é bom lembrar que alguns outros também brasileiros, né? Além do Vini Júnior, nós tivemos o Kaká, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Rivaldo, o Romário, que também conquistaram aí o troféu anteriormente. O atacante destacou suas origens em São Gonçalo, que a gente estava falando, né? Foi muito legal ele colocar lá o tempo do moleque de criança, jogando bola no campo sem grama, todo esburacado, mas Deus sabe o que faz e muitas vezes nós não sabemos o que queremos, né? Veja, Lima, que você relatou aí uma seleta lista de melhor do mundo. E uma ausência se faz notar. Neymar não figura nesta lista. Época. Um pouco época e um pouco extracampo. Penso que um pouco extracampo e com peso muito importante. Porque o Neymar, dentro das 4 linhas, demonstrou em mais de uma oportunidade, a meu ver e ao ver de muitas pessoas, melhor do mundo. Mas, a hora que você precisa buscar ali o complemento para conceder a ele o título de melhor do mundo, faltou. Porque o Neymar, fora de campo, ele não foi aquela referência. Porque um jogador de futebol é muito importante quando ele é referência para a sociedade e especialmente para aqueles que se inspiram neles, que são os garotos, as crianças especialmente. E não é criança só do Brasil, no caso do Neymar, é criança do mundo inteiro. Sem dúvida. Então, ele perdeu a oportunidade de ser essa referência para essas crianças e o prejuízo dele, enquanto atleta de futebol, foi não ser agraciado com o título de melhor do mundo. Pode ser que ainda venha a ter, acho pouco provável. É muito difícil. Agora acho pouco provável, mas de toda forma passou aí sem ganhar esse título e dentro de campo diria que merecedor, porque joga demais. Agora fica aí o nosso desejo, né, de que o Vini Júnior faça a mesma coisa na seleção brasileira, né? O que impede o Vini Júnior de brilhar na seleção brasileira?
Ô Lima, eu vejo com o Vini Júnior o mesmo fenômeno que ocorreu com o Messi. O Messi rendia muito no seu clube, mas também deixava a desejar na seleção. Então nós torcemos amadureceu para que bastante para poder produzir, né? O mesmo com o Vini Júnior. E eu acho que vem aí com a ajuda do Neymar, do Rodrigo, mais o Estevão. Eu acho que nós estamos com uma safra boa que vai render frutos. Gostaria só de observar, o que o Milton falou é o que eu sempre digo. O Neymar nunca deixou nada a desejar em qualidade técnica ao Messi e ao Cristiano Ronaldo. Eu acho que se equiparam. Mas justamente o que pesou em desfavor dele foi o extracampo. Porque o europeu preza muito isso. Né? Com certeza. A vida social, a postura de um atleta para servir como exemplo. Foi o que o Milton disse. E um detalhe bastante interessante, né? Você não vê polêmica sobre o Cristiano Ronaldo e sobre o Messi. Absolutamente nada. Né? Nada. Zero. Bom, e aliado a tudo isso que o Vini Júnior apresentou e conquistou, né? No momento, o seu clube, Real Madrid, conquista aí a 9ª taça de campeão mundial. Maravilha para eles, né? Ô, Lima, tem bastante brasileiro lá, né? Fiz uma observação aqui, né? E nós temos que enaltecer o brilhante trabalho do Ancelotti. O Ancelotti é incrível porque ele era um técnico, vamos fazer até uma comparação ao Filipão. O Luxemburgo, ele era tido no meio jornalístico como um técnico ultrapassado. Então ele teve 2 passagens, né? A primeira de 2013 a 2015, que conquistou alguns títulos. Depois ele rodou alguns clubes e ele foi decaindo na qualidade desses clubes, né? Ele teve o auge dele no Milan, as conquistas. E aí ele foi pegando clubes de menor expressão até que apostaram nele, o Real Madrid apostou e resgatou ele. E agora ele se torna o técnico, o maior vencedor do Real Madrid. Também, né? Tá? Com 15 títulos. 15 títulos expressivos e ele aí está no auge, né? Embora com idade avançada, mas sabe tudo de futebol, Ancelotti. Torci muito para que ele viesse para a seleção, quando se cogitou a vinda dele para a seleção brasileira. Perfeito, não é? Perfeito. E ele, ao que parece não, né? No final das contas, ele fez a opção certa, permanecer no Real Madrid, mais um título mundial, ou seja, se vier aqui daqui a pouco para dirigir a seleção brasileira, virá com mais esse título no currículo. Com mais isso no staff, né? Bom, falamos aí então do melhor do mundo, tanto na equipe quanto no jogador em especial, e vamos adentrar então ao nosso futebol brasileiro aqui. E por falar em time grande como o Real Madrid, por que não começar falando do Palmeiras, né? Olha o sorriso deles, olha. É muito. Você deixou a bola quicando, deixou a bola quicando, né? É só bater pro gol. Do jeito que a gente queria. Pois é. Milton Silva, em cima do que nós colocamos aí para a gente discutir aqui, o que o Palmeiras precisa fazer para alegrar mais a torcida em termos de menos saída e mais chegada? Bom, eu acho que o Palmeiras não é só alegria, né? Esse ano de 2024 foi positivo? Foi positivo, conquistou o título, teve uma boa performance em todos os campeonatos, garantiu vaga na Libertadores com folga, chegou a vice-campeão do Brasileiro. Foi um time altamente competitivo. Porém, o Palmeiras, a torcida esperava um pouco mais em conquistas. E elas escaparam ali em detalhes. E que poderão serem corrigidos e o Palmeiras conseguir conquistar mais títulos do que um simples paulista ao longo de uma temporada. Para que isso aconteça, precisa de alguns reforços em posições específicas, que está faltando. O Abel Ferreira não é milagreiro, em alguns momentos ele tinha carência de jogador para compor o elenco, para jogar, por conta de contusões e por conta também daqueles atletas que eventualmente não estavam produzindo o que tem capacidade para produzir. Então tem que ter banco, tem que ter reserva à altura. E é o que parece o Palmeiras está buscando fazer, né? Daqui a pouco a gente vai adentrar nessa questão das contratações. Parece que o Palmeiras está preocupado com isso, para que isso não se repita em 2025. Mas é possível, o Paulo Zuccarelli, que a mamãe Noel, traga aí o Paulinho do Atlético Mineiro para alegrar mais a torcida palmeirense? Meu caro Lima, por incrível que pareça, alguma coisa aconteceu com a Leila e ela resolveu abrir o cofre.
Eu até entendo. Eu sou um entusiasta, eu sou um fã da austeridade da administração da Leila. Eu acho que ela faz muito correto. Ela acabou com a farra. Aquele acabou. Não tem um jargão de um rival aí? A farra acabou? A farra não. acabou, a farra estava começando. Mas na verdade a Leila acabou com a farra. Então, pagar, contratar por contratar pelo passado do jogador. O Palmeiras, ele é muito organizado, tem um scout que analisa os atletas e eles têm um perfil de contratação. Quando nós entrarmos aqui, Lima, fiz algumas anotações dos jogadores que estão chegando. E eles têm um perfil. O Palmeiras aposta em jovens que têm poder de revenda, que apresentam um nível técnico diferenciado e tem poder de revenda. E eu tenho aqui uma relação dos jogadores que o Palmeiras... Pode citar aí, pode citar. Então vamos lá, Milton, chegando, né? Já temos aí o Facundo Torres, excelente jogador. Quem não o conhece... Jovem, né? E jovem. Exatamente. Quem não o conhece, põe lá no YouTube, põe as jogadas dele. Aí vão falar, mas MLS, aquele futebol lá que não leva em consideração a qualidade. Mas nós temos jogadores que o Botafogo foi buscar que vieram de lá, do mercado americano. Então o mercado americano cresceu e eles estão angariando ótimos jogadores. Claro, então... na verdade, para os americanos, eles fizeram uma mescla muito boa. Levaram alguns nomes já amadurecidos e também levaram jovens. Exatamente. Isso ajuda muito. E o Facundo Torres é um jogador da seleção uruguaia. Seleção uruguaia, se você comparar a dimensão do Uruguai com o Brasil, né? Não, é um estado. Um estado menor do que São Paulo. Mas eles fazem um excelente trabalho. O Facundo Torres é um jovem promissor da seleção uruguaia. Então nós temos, além do Facundo, Palmeiras está atendendo as minhas preces, estão trocando o Martinelli pelo Gabriel Menino. Numa troca, sem envolver valores. Eu acho, Lima, que o Palmeiras sai ganhando muito nessa troca. Muito, sem dúvida. Sabe? O Gabriel Menino é um jogador que eu sempre falo, ele tem lampejos de craque. Então ele faz uma jogada ou outra de craque, aí ele põe na cabeça que ele é craque. Aí ele põe a mão feito um açucareiro na cintura e esquece do jogo. Ele se desliga do jogo. Então acho que o Martinelli é um grande jogador. E o Martinelli tem 23 anos. Atende o perfil do Palmeiras. O Lima acabou citando aí o Paulinho. Paulinho 24 anos. Está tudo acertado propriamente. Sabe o que está faltando, Lima? O ok do Gabriel Menino. Agora é um valor... Porque envolve uma vultuosa quantia, 18 milhões de euros. O Palmeiras está abrindo o cofre e também está oferecendo o Gabriel Menino. O Gabriel Menino ainda não decidiu se vai ou não. Ele que está analisando se vai ou não. E um excelente jogador, Lima. O Andrei e a Lara, uma coisa que nós gostamos de fazer, acompanhar os jogos da base. É excelente. Então nós temos lá o Patrick. O Patrick é um volante excelente. Estive no Canindé assistindo a final, Palmeiras e América Mineiro, e o Patrick fez um dos gols. É um jogador pronto. Preparado, né? Mas é o que o Milton falou, o problema é o momento. Então ele está no momento que ele vai subir para concorrer com os volantes que nós temos, com Aníbal, com Richard Rios, com Zé Rafael. Não tem. Se nós não temos espaço para o Fabinho, Milton, imagina um menino da base que está chegando agora, né? Então nós temos, além de, Palmeiras também busca um zagueiro, o Mingo do Defensa e Justiça, também com 23 anos, está ali em tratativas já avançadas. Nós temos aí interesse, aí a especulação está no Canóbio e um sonho que jamais vai se concretizar do Gabriel Jesus. O Atlético Paranaense está pedindo muito pelo Canóbio. Acho que é o Grêmio, não sei quem que teve interesse. Isso. Pediram muito. E o Alex Arce, da LDU, também há um interesse ou ainda Eu acho que está no campo da especulação. Ou seja, mais desejo dele vir do que propriamente o interesse do Palmeiras. Mas eu vi a declaração pública dele que ele gostaria de vir. Gostaria. Ele falou, quem não gostaria de jogar num time como o Palmeiras? E o que tá ajudando também muito, aliás, isso já melhorou tanto São Paulo, Corinthians, como o Palmeiras. Eu não sei do Santos. São as estruturas, né, para os jogadores conviverem no dia a dia dentro desses trabalhos que eles têm hoje de análise de tudo, né? É o nível europeu, né?
É o nível europeu. Tanto é que tem jogadores que se contundem em clubes da Europa que faz recuperação aqui. No próprio Palmeiras é um local que eles fazem muito isso. Né? Agora, o Paulo enumerou aqui pelo menos uns 8 ou 9 jogadores. E tem mais, hein? Tem mais alguns ainda no campo da especulação, mas que o Palmeiras é oficial que mostrou interesse, está acompanhando. Temos o Vila Sante do Grêmio, só que também a pedida é muito. O Grêmio está pedindo 15 milhões de euros, aí é muito. E para o Palmeiras também é fácil pedir mais caro, né? Não tem dívida. E agora dois aí que podem acontecer, virar realidade, o Eric Puga, do Ceará. O Corinthians teve interesse nesse jogador na outra janela anterior, mas não avançou. E ele, assim como o Arce, publicamente ele declarou que gostaria de jogar no Palmeiras. Mas qualquer jogador que joga no clube que o brasileiro... Eric Puga tem muita gente querendo, né? Tem vários clubes que estão fazendo ofensiva aí para ele fez um bom campeonato, né? Sim, fez 13 gols, foi artilheiro. Mas ele declarou em declaração, ele falou que a família palmeirense, o time que ele gostaria, que eu acho também que o jogador não pode, né? Um profissional opinar, assim, opinar dessa forma, né? Que ele fecha portas. E um outro também, uma situação interessante, Milton, o Bernabei, o melhor lateral esquerdo, ele veio por empréstimo ao Inter com passe fixado em 5 milhões de dólares e o Inter já manifestou que não dispõe dessa quantia. Então tá todo mundo de olho. Opa, se o Inter não fechar, ele veio do Celtic e o Celtic estipulou esse preço. Falou que faz negócio a partir de 5 milhões de dólares. Então quem tem dinheiro em caixa está de olho, que é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. E essa é uma zona que o Palmeiras está com uma carência muito grande. Não é? Tá com uma carência muito uma grande. liga, umas moedas de trocas, né? Os nossos dois laterais ali, reservas, podem ir como moeda de troca num negócio. Mas me chama a atenção, Paulo, dessa lista, dois eu penso que, além do Facundo, você tem o Paulinho, que está muito próximo, e segundo o Abel, ele fala em 5 jogadores para repor. Sim. Assim como ele também entende que devam sair 5. Do elenco atual. Mas ele está de olho na base também, né? Não, além dos 5 da base que ele deverá trazer. Contratações, o Abel fala em 5 figuras aí para chegar e não compor elenco, mas para jogar. Então, se você tem o Facundo e já tem o Paulinho, que está em fase bastante avançada. Que se tratam também de 100 e poucos milhões, né? 160 milhões. Hoje eu acompanhava e já se fala internamente no Palmeiras que a Leila fez uma estimativa de 200 milhões e vai ser além. Vai passar, mas ela está disposta e você quer contratar o Paulinho, a não ser que baixe muito, mas estão falando em 25 milhões de dólar. Mas o Palmeiras fez uma proposta oficial de 18 milhões e mais 2 jogadores. Gabriel Menino, né? E um da base que o Atlético aceitou. O Atlético já deu ok no negócio. Então, está apenas questão de detalhes do Gabriel Menino se decidir. E, sinceramente, eu acho que para ele, para buscar um espaço, seria bom para ele. Agora, pensando também não sei qual o esquema tático que o Abel vai implantar, mas você fica com uma força de ataque muito grande, porque o Facundo, o Flaco, que já está lá, aí você pega, se vem o Paulinho, né? E ainda tem o Estevão, que até junho do ano está aqui. Então, é uma força de ataque muito importante, com opção de banco, né, de qualidade. Muito boa. Bom, vamos dar uma enxugada aí no Palmeiras. E eu só quero falar, então, para complementar, fechar o nosso raciocínio, então nós vamos falar, Milton, porque é da possibilidade, porque há moedas de troca. Então, o Palmeiras já aceita... Já declarou publicamente que envolverá nos negócios Gabriel Menino, então Patrick com o Atlético Mineiro, o Naves gera interesse do Atlético Paranaense. O Naves é um ótimo jogador, tem mercado, tem interessados. O problema do Naves é que quando ele foi promovido, quando ele subiu, o time estava muito bom. Tinha jogadores de... ele ia compor o elenco. E às vezes o jogador perde, não é que ele perde a oportunidade, não há oportunidade dele jogar mais vezes. E ele foi atropelado pelo menino lá, o Reis. O Victor Reis. Então o Victor Reis entrou, tomou conta. Fez gol contra o Corinthians, aí acabou. E acabou passando na frente do Naves. Mas o Naves tem mercado e quem está interessado é o Atlético Paranaense.
E que o staff, pode dar jogo para uma Canóbio. pergunta aí pelo Canóbio. e o staff do Naves está vendo com bons olhos justamente para dar a declaração dele é que ele uma quer pena, jogar. É uma pena que é a Série B o ano que vem, né? Mas ele quer jogar. Agora veja, se o Palmeiras tem a disposição de investir 200 milhões, como a própria presidente falou, mas tem também os jogadores que o Palmeiras irá se desfazer. Você pega, por exemplo, o caso do Rafael, do Zé Rafael. Zé Rafael Zé Rafael. e do Rony, que o Santos tem interesse, é um valor importante. Mas eu acho que está indo por empréstimo. Mas o que o Milton falou é verdade. É. Dependendo das saídas, gerará Gera maiores receita, mais contratações. receitas, né? E para finalizar, temos aí que já aceitam o Mike, o Caio Paulista, que geram interesse no Grêmio. Então também eles já admitem que podem sair. E são jogadores bons, tem valores, né? Claro. Vamos fechar então do Santos, do Palmeiras, para a gente poder falar um pouquinho do Santos aqui, que o nosso tempo, rapaz, voa. Nós já estamos com quase 40 minutos batendo bola aqui, Rapaz, e falando de passa dois muito. assuntos. Muito Então bom. temos 3 para fechar aqui, que hoje, para ser sincero, ó, a Portuguesa não mudou muita coisa ainda até essa segunda-feira, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do Santos, porque o Santos ele está com um monte de jogador, com um monte de nome de famosos que ele tem interesse, mas a gente não vê essas possibilidades poderem amadurecer, porque o Santos, tanto de caixa quanto de técnico, comissão técnica, está defasado, não tem essa estrutura para que possa definir nome de jogadores e comprar. O que vocês acham? Olha, Lima, eu penso que o Santos está com um problema sério, porque para que você faça contratação, tem que dispor de recursos. E o Santos vai cair novamente naquela situação de buscar recurso emprestado nas mãos de quem? Marcelo Teixeira. E Marcelo Teixeira não empresta dinheiro para receber dinheiro, ele empresta dinheiro para receber direitos federativos de jogador. Né? Que valoriza, né? Que valoriza. Então ele vai lá e escolhe, olha, esse. Então o Santos não faz negócio para fazer formar um plantel e ter a possibilidade de fazer recursos lá na frente, fazer receita, como o Palmeiras fez com o Hendrick, fez com o Estevão e com tantos outros, né? Com o John e outros que saíram. Então, o Santos tem esse dilema. Agora, vai ter que contratar, vai ter que despender de recursos. Mesmo porque também tem jogadores com contrato vencidos, né? Saindo. Sim. Então, acho que a situação do Santos é bastante delicada nesse aspecto, mas vai ter que se virar nos 30 aí e vai cair na mão do Marcelo Teixeira, como em outras ocasiões. Paulo Zuccarelli, do que nós passamos aí que o Santos tem interesse, o que você vê como viabilidade aí? Lima Sobrinho, eu aproveito o momento para mandar um abraço para os santistas, para o Abner, o nosso santista mais conhecido. Cabeça quente, cabeça inchada. E a Daniela Branchini, que está lá em Joel casa. também, Joel. A Daniela Branchini está lá em casa acompanhando, junto com a Lara, e ela falou, tio, tá feio, eu tô preocupada. Eu falei, tem que se preocupar mesmo. Mas são campeões. Mas já há mais de um mês e não define técnico, Milton. Como é que você vai, por exemplo, aí eu acho um equívoco, renovou com o William Bigode. É você manter uma base da Série B sem que tenha um comando técnico ali para definir o plantel que vai trabalhar. Então fica muito complicado. O técnico que chegar, ele vai chegar com o prato feito. Com o prato feito. Ó, prato isso feito. aqui que o você tem tem para trabalhar. E aí o técnico já fala, bom, beleza, eu vou trabalhar, agora não me cobrem resultado. Não fui eu que montei. Não é? Então vocês vão ter que me dar tempo para que eu possa entender o que está acontecendo e a partir daí eu vou ajustando. Penso que o Santos, diante da dificuldade financeira, está apelando, porque daqui a pouco começa o Campeonato Paulista. Esses nomes de jogadores que o Santos fala, alguns a gente conhece, outros não. O Martirena eu não conheço, né? O volante Almendra também não sei. Agora, esse aqui sim, Quinteiro eu conheço. Quinteiro, é bem conhecido. Esse eu conheço. Todo corintiano acho que conhece o Quinteiro. Bem. É um baita jogador, pelo menos contra o Corinthians foi o jogador do jogo. E o que eles não admitiam, agora já estão admitindo, a permanência do Soteldo. Mas o Soteldo é o que eles têm para fazer caixa, com valor aí em torno de 5 milhões de dólares. Eu acho que o que vai pesar nas decisões é que o Soteldo, mesmo com todo o talento que ele tem, o Grêmio se deu mal.
Então, não dá força pro Soteldo falar assim, eu não quero ficar. Né? Verdade. Se você for analisar por esse ângulo, nem o técnico que estava dirigindo ele ficou. Isso conta a favor do Santos, no caso, para repatriar de volta lá para Santos, né? Botar lá no que, litoral. Aliás, será fundamental para a equipe do Santos, né? Porque o Soteldo faz uma diferença ali. Eu vou te falar, eu gostaria de ver esse jogador no Corinthians. Eu também. Eu gostaria de ver no Palmeiras. Eu gostaria. Ele não é um grande jogador, né? Ele é um grande atleta. Pois é, muito bom jogador. Mas infelizmente... Ele lembra do Osni do Bahia? Lá no passado. Sim, né? Ele é encardido, como se diz na linguagem popular, é um jogador encardido. Ele é forte, e a bola apesar da né? baixa estatura, ele é um jogador muito forte. Ele é muito forte e muito habilidoso. Né? E muito habilidoso. Você vê, a diferença que a gente vê é que o Fagner fala que ele é violento, não, mas ele se defende por causa da altura. Mas o Soteldo não tem esse dispositivo. Não faz o Fagner tem muito que explicar, né? Porque não é a questão nem da violência, né? Eu acho que a questão dele é de ser mal intencionado mesmo. É verdade, né? Porque ele faz algumas faltas que você fala, não, ali foi, sabe... Tá aí as histórias do Santos que a gente tá contando e a gente está sempre se repetindo, né? Não tem muito o que mudar na história do Santos. Enquanto não tiver uma comissão técnica e o pior de tudo, né? O tempo está passando. O Santos é compasso de espera. Definir quem será o comandante e a partir daí ver o que vai. Aí você está em festa, né? Está em festa de Natal, está em festa de Ano Novo, o campeonato começa dia 15. Eu fico pensando na pré-temporada do Santos. Como é que vai se dar? De que forma? O Santos, segunda semana de janeiro, começam as pré-temporadas. E aí o Santos vai ter que se virar nos 30 para ter elenco e para ter o comandante, que até agora... Ô, Lima, não chegou. E nós não temos como fugir dos memes, né? Então, no meio aí se diz, todo jogador interessa ao Santos. Aí o Santos manifesta o interesse, mas fala, só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro. E por falar em não ter dinheiro, vamos falar do Corinthians. Eu quero citar até o último assunto aqui sobre o Corinthians, viu? O Timão fechou 2024 com 20 reforços contratados e 13 saídas. Entre elas os ídolos, né? O Cássio, o Paulinho, foram mais de 160 milhões investidos e o aumento da dívida. Paulo Zucarelli e Milton Silva, 2,4 bilhões. Incluindo o estádio, né? Claro. Sim. Mas o Corinthians não tem a dívida só do estádio. O Corinthians tem uma dívida astronômica com jogadores que deixaram. É a soma disso tudo, né? Porque o estádio não... O Corinthians não deve 2 bilhões do estádio. Deve dever aí 1 bilhão e 200, acho que faz tempo que está parado por aí, né? Mas porque pagou também, né? O Corinthians teve uma época que pagava em dia as parcelas da Caixa. Depois é que houve aquele rolo todo lá. Aí fez uma renegociação e atualmente só consegue pagar os juros. E a dívida principal fica lá porque estacionada. A famosa vaquinha está tentando, né? E a vaquinha, infelizmente, Lima, né? Eu respeito muito o torcedor, mas é um negócio que não me agrada, Milton, que nós, advogados, não cabe. Você pagar a dívida de outro. Não é razoável. Eu sou um torcedor do Palmeiras, eu jamais depositaria 1 centavo meu para pagar a dívida do Palmeiras. Porque você não sabe em que condições foram contraídas essas dívidas. Isso, exatamente. Você não participou dessa discussão. Agora paga a conta? Desculpa. Não dá. Meio que a gente sabe como é que se criou essa dívida. No meu raciocínio, eu vou mais além ainda. Eu acho que a gente não vê aí as torcidas, né, se movimentando para fazer... A minha filha me ligando agora. Não pode, filha. O pessoal fazer aí, atender as comunidades, né? Levar aquilo que a criança passa o ano inteiro e não tem. Eu acho que isso seria de bom grado, viu? E eu vou ser sincero para você, o dinheiro do meu panetone não vai para o Corinthians. Eu acho que a torcida do Corinthians já dá muito para o Corinthians, defendendo o time, empurrando o time, e comparecendo, lotando estádios. Eu acho que a torcida do Corinthians já faz muito pelo Corinthians. É um espetáculo à parte, é algo que nenhum outro time tem, mas agora querer tem mais, sabe? É cobrar daqueles responsáveis pela situação chegar onde chegou. Com relação ao estádio, é simples. Olha, Corinthians, você fez um estádio, dirigente, e por isso está devendo? Tem um time ali próximo da Barra Funda que também fez um estádio, tal qual o seu, e vamos saber se eles estão devendo? Parece que não.
Só não tem o estádio ainda, né? Não, mas tem o estádio para jogar, utiliza o estádio e terá esse estádio na sua... Eu vou além. Se não fosse a política e fosse a inteligência, o Corinthians tinha pego o Pacaembu. Sim, eu sempre fui dessa mesma opinião. Porque aquilo tem a cara do Corinthians e foi cedido para uma empresa... Mas vamos entender, se pega o Pacaembu também não poderia pegar de mão beijada, não é? Porque o Pacaembu pertence ao povo de São Paulo. Os mesmos moldes do Botafogo com o Engenhão. Você entendeu? Mas aí não teria um estádio, não é? Não tem um estádio. Mas teria um arrendamento do... É um arrendamento. Mas não teria a dívida que tem hoje. Vai ter um custo para utilizar. Mas não teria a dívida que tem hoje. O que deveria era ter feito uma acho gestão mais eficiente. Levou a isso. Eu penso que uma gestão mais eficiente, o Corinthians não estaria nessa situação. Outra coisa também, você já pensou se o Corinthians tivesse, na época, feito uma parceria com a Portuguesa? Os dois teriam um estádio moderno, atualizado e com poucas dívidas cada um. O fato é que a dívida está lá por irresponsabilidade da gestão, daquele momento. E de várias gestões, né? Mas aquele que foi o responsável, que sucedem acabam sucedendo o desvio, a improbidade administrativa, administra mal. Porque o dirigente ele precisa compreender uma coisa, o dirigente passa e a entidade permanece. Então eu não vou cometer o desatino de endividar sabendo que não vai ser na minha gestão que vai ter que pagar, vai ser na do outro, então dane-se, né, para não falar outra palavra aqui. Então dane-se. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu naquela gestão que fez o estádio nas condições que fez. Perfeito. Olha, faz-se parceria, explora-se por um período, faz um multiuso para ter uma renda, para fazer frente às despesas de construção do estádio. É o beabá de um investidor. É o beabá de um investidor. Coisa que não foi respeitado ali. Parece que foi no Bumba Meu Boi. Eu tenho a chance de botar o meu nome na placa, que fui eu que inaugurei esse estádio para o Corinthians, e eu vou eternizar aqui. Então só isso basta. E está aí agora e depois, o abacaxi. E eu passo abacaxi para o outro. E diante de tanta dívida, de tantas situações complicadas, o Corinthians ainda tem alguns pontos na equipe que precisam ser reforçados. Nós temos o Corinthians precisa, por exemplo, de um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista, né, de criação e um atacante, porque o menino se machuca lá, não tem ninguém para entrar no lugar dele. E precisa pagar os que estão devendo. Exatamente. O Gil, porque alto de penhora, a todo instante chegando no Corinthians. Penhora não renda muitas vezes. Mas o que não dá para entender é que tem jogador que tem saldo a receber e depois volta e assina contrato de novo com o Corinthians. Mas é o tal negócio, mas aí são negociações, né? São negociações. Mas falamos aí... E lembrando de um que vocês acabaram de falar... Eu não consigo entender como renovaram o contrato do Fagner por mais 2 anos. Não. Aí, Milton, resume tudo que estamos falando. Né? E aí o Romero está brigando, porque ele também quer uma renovação de 2 anos. Mas o Corinthians quer fazer só de 1 ano. Quem deu mais ao Corinthians? Não no tempo. Os dois estão há muito tempo no Corinthians, né? Saiu e voltou, o Fagner saiu e voltou. Mas eu acho que hoje o Corinthians tem mais necessidade de fazer um contrato de 2 anos com o Romero do que com o Fagner. Pela idade, até pelas condições que ele oferece. O Romero vem sendo decisivo. Sim. O Fagner, um dos maiores salários para ficar no banco. Está jogando só com o nome. Só com o nome. Deu aquela... o Fagner, ele é um iluminado, porque aquela contusão do lateral e levou ele para a Copa do Mundo, e aí... Foi sorte. Muito. Até porque a bola... Desculpa. É pequena. Bom, falamos do Corinthians, vamos falar um pouquinho do São Paulo. Eu também estou falando um pouquinho porque nós já estamos aí com 50 minutos de bate-papo, temos mais 10 minutos e 2 clubes para nós colocarmos o nosso internauta, né, e também o nosso telespectador por dentro dos assuntos para que ele acompanhe aí esse final de ano, a entrada do ano que já está chegando, para que a gente possa estar dando as informações para eles. A passagem do São Paulo pelos Estados Unidos em janeiro contará com uma programação bem norte-americana para os jogadores, com um dia no Parque Universal, lá em Orlando, resort, e uma partida da NBA entre Orlando Magic e Filadélfia, no dia 12 de janeiro. Mas isso que eu queria conversar com vocês, no dia 12 de janeiro.
campeonato não começa dia 15? Sim. Eles vão fazer alguns amistosos lá, né? Vai ter alguns amistosos, vai ter amistoso até com o time brasileiro lá, porque não é aqueles torneio, né? É só bate-bola lá para... Lima, o dirigente vai lá, ele assina o regulamento, ele concorda com as datas e faz essa lambança aí. Aí tem Cruzeiro, ele vai jogar lá, tem o Cruzeiro, dia 15, dia 15, bom, vamos jogar no dia 15 contra o Cruzeiro, em Orlando, e o Flamengo no dia 19 em Fort Lauderdale, não sei como é que pronuncia. É ali próximo do aeroporto de Fort Lauderdale. Então, aí eu pergunto... O São Paulo vai fazer uma pré-temporada de luxo. A não ser que ele coloque... Nem sub-20 não pode, porque tem a Copa São Paulo, né? E os jogadores vão estar em Sub-23, que acabou, não existe mais. Na verdade, vai sacrificar uma pré-temporada para fazer esse torneio, que é um caça-níquel, e umas comprinhas, né? Que ninguém é de ferro, né? Sem dúvida. E prejudicar o desempenho técnico do time. Agora sobre contratações, o São Paulo mantém o lateral esquerdo, o Wendel, e mantém interesse nesse jogador, o Wendel do Porto. Não é um jogador barato, mas é um bom jogador, está com passagem agora pela seleção, né? Tem sido convocado. Mas de mais nada, o São Paulo não está conseguindo visualizar grandes jogadores, fazer grandes contratações, porque a diretoria está com a mão fechada porque não tem dinheiro também. O seu presidente já veio a público dizer que será um ano de austeridade financeira, que ele vai colocar as finanças em dia. Você falou bem, tem um interesse pelo Wendel, mas em troca eles estão oferecendo o Moreira. Moreira é um ótimo lateral, viu, Lima? Um garoto promissor. Eu o assisti pessoalmente jogando contra o Palmeiras, fez uma ótima partida. É um jovem que, infelizmente, o São Paulo dá o jovem promissor para pegar um jogador já de 31 anos. E o Andrei, consulto muito o Andrei, o meu assessor para assuntos aleatórios, ele fala: pai, esse Wendel, ele não é ruim, ele é muito ruim. Então, e aí o São Paulo tem interesse nele. O outro lateral que o São Paulo tem interesse é o Marlon do Cruzeiro. Provavelmente, jogador que sai do Cruzeiro. Será que é bom? Esse Marlon, porque tem vários Marlons, né? Esse é bom Marlons, comparando com o Wendel. Mas eu acho que não vem, hein? O Cruzeiro acho que não vai liberar, não. Há um interesse. O São Paulo está meio também como meio Santos. Eu tenho interesse, mas eu não posso gastar dinheiro na contratação. E veja que o Zubeldia foi bem modesto, pediu pelo menos 2 reforços. Não falou em trazer, né? Sim, 2 reforços. Até agora, presente de Natal do Zubeldia não chegou ainda. E o pior, né? O São Paulo terminou um pouquinho em baixa aí essa competição aqui. Verdade. Né? Com férias antecipadas. Exatamente. Sim. Então o torcedor São Paulino não está muito feliz com a sua equipe, não. Ô Lima, e para piorar, o Wellington Rato, né, veio publicamente ao interesse do Vitória e ele já manifestou o desejo de ir para o Vitória. Então a coisa está feia, né? Trocar o São Paulo. Com todo o respeito que cabe ao Vitória, pelo Vitória. Agora, tem uma coisa também. Eu acho que tem jogador que às vezes ele quer trocar de pressão. Pode ser. Ele pode ir pro Vitória e não ter pressão. Existe um desgaste, às vezes, com o técnico, né? Pode ser. Um desgaste com o técnico. Eu vejo muito isso com o Zé Rafael. Zé Rafael é um jogador pretendido por vários clubes, porém está insatisfeito Zé Rafael, a meu por um ver, desgaste. ele já deveria ter vestido a camisa da seleção brasileira. Não, ele passou um momento em que todo mundo achava que deveria ser convocado. Mas eu acho que há um desgaste. Aliás, não é o Vitória tem interesse no Wellington Rato, mas quem manifestou, publicamente quer sair o Luciano. Luciano quer sair também. Camisa 10 do São Paulo. Aí o São Paulo não quer nem conversar a respeito. Não quer conversar com ninguém, mas o Luciano falou que quer sair. Mas o time do São Paulo, vocês acreditam que com o que ele tem, esquece os 2 laterais, porque pode ser que não venha nenhum, pode ser que venha os 2. É um time para brigar na Libertadores ou para compor a Libertadores? Eu acho que ainda não é o time para Libertadores, né? Nesse momento, eu acho que o São Paulo está pensando em Campeonato Paulista. Não, eu estou falando assim, né? Porque daqui para outra janela já vai estar rodando a Libertadores. Você entendeu? Então, vai abrir negociações com jogadores em junho, que é a outra janela, ou tem uma em abril?
Não, a próxima para estrangeiros, meio do ano. Meio do ano. Então, E eu fiz uma estrangeiros, reflexão hoje, hein? Hoje, se você comparar os plantéis, vem o Palmeiras como grande força, o Corinthians em segundo e o São Paulo atrás do Corinthians. Eu enxergo sim. claramente sim, hoje, assim. hoje o panorama é esse. E só não é pior porque o Santos também não está fazendo por onde e a gente não tem uma Exatamente. expectativa, né? Porque o Fica ainda à frente Santos do Santos. teve. O que é pior? A gente está falando do São Paulo, mas vamos falar do Santos. O que é pior para o Santos? O Santos teve um ano para se planejar, porque estava disputando a segunda divisão. Teria que buscar os resultados, mas se preparar Sim. para 2025. Ter um planejamento, né? E não tem. E vamos ver qual será a surpresa do interior, né? Porque o Bragantino, que a rigor poderia Não impressionar, assustou. mas não está bem. Então, É isso aí. Vamos falar um pouquinho da Portuguesa, que não temos muitos assuntos da Portuguesa, né? Ela tem acordos encaminhados aí para a contratação de Alex Nascimento, zagueiro do Santos. São jogadores que a gente nem vê no plano, no elenco do Santos lá, mas que faz parte, né? E de Lucas Hipólito, lateral esquerdo do Operário, os jogadores estão perto aí de serem anunciados como reforço. A Portuguesa está se movimentando, está buscando uma condição de ter uma equipe que possa brigar dentro, principalmente do Campeonato Paulista. Agora, uma coisa, vocês viram que ela já fechou o clássico que vai ser em Brasília, né? Com o Corinthians. Mas por que levar o Corinthians para Brasília, né? Mas já havia sido vendido, Não, faz parte, né, esse então, mundo antes mesmo Sim, de... só não sabia qual a equipe que fecharia. Seria o Exatamente. clássico Santos, Corinthians, Palmeiras. Ô, Lima, enquanto você e o Milton comentavam aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que a Portuguesa está no início da sua jornada justamente colocando as finanças em dias. Quando vocês estavam falando do Santos, lembrei muito, vocês estavam falando do Corinthians, o Palmeiras e o Flamengo, que hoje são os modelos a serem seguidos, Passaram por isso. eles passaram por dificuldades financeiras e a partir do momento que equilibraram suas finanças e começaram a trabalhar no positivo, no azul, Começou a ganhar título. consequentemente o time melhora. Eu acho que a Portuguesa está no caminho até a frente de Corinthians, São Paulo e Santos. Está começando. Claro, vai engatinhar aí, mas eu acho que está tendo um direcionamento certo. Meus amigos, nós estamos chegando ao final aí, falta 1 minuto, mas eu quero aproveitar esse minuto para que a gente fique de pé, né? E chame o nosso Abner para vir aqui, para nós desejarmos aí um Feliz Natal, né? Chegando aqui no nosso Natal. Enquanto o Abner veio, eu quero fazer um protesto aqui, uma crítica ao editor da pauta, hein? Você esqueceu o Mirassol e o Red Bull Bragantino, hein? Não, aí nós vamos precisar de 2 horas. Aí tem que falar com o Mário Vaz. Aí, ó, um bom Natal para você. depois ele vai pôr na conta do Palmeiras. Né? Abraço. Feliz Natal. A gente está sempre junto, mas é sempre Feliz importante Natal. a gente Ótimo deixar Natal. esse abraço aqui, né? E desejar aí juntos, né, um Feliz Natal para o nosso telespectador e o nosso internauta. Então, 1, 2, 3 e... Feliz Natal! Valeu, gente. Pra Obrigado. todos. Isso aí, Abner. Abraço para toda a equipe dessa rede que vai chegando e abraçando Guarulhos.